Nova York, 4 de setembro de 2013. Capítulo 5. Um rapaz está cansado do seu coração partido, farto do seu cérebro cheio de tempestades. Então bebe até não conseguir mais sentir os cacos arranhando dentro do peito, até não conseguir mais ouvir o trovão retumbando na cabeça. Bebe quando os amigos dizem que vai ficar tudo bem. Bebe quando dizem que vai passar. Bebe até a garrafa ficar vazia e o mundo perder o contorno. Não é o bastante para aliviar a dor. Então ele vai embora e os amigos deixam que ele se vá. E em algum momento, a caminho de casa, começa a chover. Em algum momento, o telefone toca e ele não atende. Em algum momento, a garrafa escorrega e ele corta a mão. Em algum momento, está em frente ao seu prédio e se senta na portaria, pressionando os olhos e dizendo a si mesmo que é só mais uma tempestade. Mas desta vez não parece que vai passar tão cedo. Desta vez não há nenhum pedaço de céu aberto entre as nuvens, nenhuma luz no horizonte, e o trovão estronda alto pra cacete dentro da sua cabeça. Ele toma alguns dos comprimidos que a irmã lhe deu, os guarda-chuvinhas cor-de-rosa, mas ainda não são páreo para combater a tempestade, de modo que toma os outros comprimidos que trouxe consigo. Inclina-se para trás sobre os degraus escorregadios por causa da chuva. Ergue os olhos para o ponto onde o terraço se encontra com o céu e se pergunta, não pela primeira vez, quantos passos precisa dar até alcançar a beirada. Não sabe ao certo quando toma a decisão de pular. Talvez nunca o faça. Talvez decida entrar no prédio e depois decida subir as escadas e assim que chegar à porta do apartamento, decida seguir em frente e quando alcançar a última porta do corredor, decida ir para o terraço. E em algum momento, parado debaixo do temporal, decida que não quer decidir mais nada. Um caminho reto está à sua frente, uma extensão de asfalto vazio que apenas alguns passos poderiam percorrer até levá-lo à beirada. Os comprimidos estão começando a fazer efeito, entorpecendo a dor e substituindo-a por uma calma acolchoada, que de certa forma é ainda pior. Seus olhos se fecham, seu corpo está muito pesado. É só uma tempestade, diz a si mesmo, mas está cansado de procurar abrigo. É só uma tempestade, mas há sempre mais uma à espera logo adiante. É só uma tempestade, mas nesta noite isso já é mais do que consegue suportar e ele não é o suficiente. Atravessa o terraço e não desacelera até conseguir enxergar o outro lado. Não para até que os bicos dos sapatos estejam no ar. E o estranho surge. A escuridão faz uma proposta. Não quer uma vida inteira, quer apenas um ano. Não vai ser fácil olhar para trás e se perguntar como ele pôde fazer aquilo, como ele pôde ter desistido de tanto em troca de tão pouco. Mas naquele momento, com os sapatos já deslizando em direção ao abismo, a verdade nua e crua é que ele teria vendido a alma por menos, teria trocado uma vida inteira daquele sentimento por apenas um dia, uma hora, um minuto, um segundo de paz. Só para entorpecer a dor no seu peito, só para acalmar a tempestade dentro da sua cabeça. Está cansado de sofrer, farto de ser magoado, e esse é o motivo porque, assim que o estranho estende a mão e se oferece para tirar Henry da beira do precipício, não há nenhuma hesitação. Ele simplesmente aceita. Nova York, 29 de julho de 2014. Capítulo 6. Agora tudo faz sentido. Henry faz sentido. Um rapaz que nunca consegue ficar parado, nunca perde tempo, nunca deixa nada para mais tarde. Um rapaz que anota cada palavra que a Adi diz para que ela tenha algo quando ele se for, que não quer desperdiçar nenhum dia, porque não tem mais tantos assim pela frente. O rapaz por quem ela está se apaixonando. O rapaz que logo não vai mais estar aqui. Como? Como você pode desistir de tanto em troca de tão pouco? Henry a olha com o rosto cansado. Naquele momento eu teria vendido a minha alma por menos. 1 ano. Parecia tanto tempo antes. Agora não é nada. 1 ano que está quase acabando. E tudo o que ela vê é a curva do sorriso de Luke e a cor triunfante dos seus olhos. Não foram espertos, não tiveram sorte, não estavam passando despercebidos. Luke sabia, é óbvio, e deixou que as coisas chegassem ao ponto que chegaram. Deixou que ela se apaixonasse. Adi, por favor, diz Henry.
mas ela se levantou e está indo em direção à saída do bar. Ele tenta segurar a sua mão, mas chega tarde demais. Ela já está fora de alcance, já se foi. 300 anos. Ela sobreviveu por 300 anos, e durante esses séculos houve tantos momentos em que o chão desabou sob os seus pés, em que não conseguiu manter o equilíbrio nem o fôlego, em que o mundo a fez se sentir perdida, arrasada e sem esperança. Parada do lado de fora da casa dos pais na noite depois do pacto, nas docas de Paris, onde descobriu o valor de um corpo, com Remy colocando as moedas na sua mão, encharcada ao pé do carvalho destroçado de Estelle, mas neste momento a de não está perdida, nem arrasada, nem sem esperanças. Está furiosa. Enfia a mão no bolso e evidentemente sente o anel, como sempre. Grãos de areia se soltam da superfície lisa de madeira enquanto Ade desliza o aro pelo dedo. Faz 30 anos desde a última vez que o usou, mas o objeto desliza pelo seu dedo sem esforço. Ela sente o vento como um hálito fresco soprando atrás de si e se vira, esperando encontrar Luke. Mas a rua está vazia, ou, pelo menos, vazia de sombras, promessas e deuses. Ela gira o anel ao redor do dedo. Nada. Mostre-se! Grita, descendo o quarteirão. As pessoas se viram para olhá-la, mas Ade não se importa. Logo vão se esquecer dela e, mesmo que ela não fosse um fantasma, está em Nova York, um lugar imune às ações de uma desconhecida no meio da rua. Maldito! Xinga. Arranca o anel do dedo e o joga no meio da rua, ouvindo-o quicar e rolar para longe. Então o som subitamente para. O poste de luz mais próximo se apaga e uma voz surge da escuridão. Depois de todos esses anos, você ainda tem um temperamento forte. Alguma coisa roça o seu pescoço. Uma corrente de prata, fina como o orvalho, a mesma que ela roubou há tanto tempo, reluz na gola da sua camisa. Os dedos de Luke deslizam pela sua pele. Você sentiu a minha falta? Ade se vira para empurrá-lo, mas suas mãos o atravessam e Luke surge atrás dela. Quando ela tenta empurrá-lo mais uma vez, ele está sólido e firme como uma rocha. Desfaça o pacto, vocifera ela, golpeando o seu peito. Mas o punho mal encosta na camisa antes que ele a pegue pelo pulso. Quem você acha que é para me dar ordens, Adeline? Ela tenta se desvencilhar, mas ele a segura firme como uma corrente. Sabe de uma coisa? Ele soa quase casual. Certa vez você se humilhou, se ajoelhando no solo úmido da floresta, implorando para que eu interviesse. Você quer que eu implore? Tudo bem, eu imploro. Por favor, desfaça o pacto. Ele dá um passo adiante, forçando-a a recuar. Henry fez o próprio pacto. Ele não sabia. Eles sempre sabem, interrompe Luke. Só não querem pagar o preço. É muito fácil negociar uma alma, mas ninguém leva o tempo em consideração. Luke, por favor. Os olhos verdes cintilam, não de malícia nem de triunfo, mas de poder. Ele tem a expressão de alguém que sabe que está vencendo. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu faria isso? Ade poderia dar dezenas de respostas, mas se esforça para encontrar as palavras certas, aquelas que poderiam apaziguá-lo, mas antes que consiga achá-las, Luke estende a mão e ergue o seu queixo. Ade espera que ele repita as velhas e cansativas frases de sempre, que zombe dela ou peça a sua alma, mas ele não o faz. Passe uma noite comigo. Amanhã. Vamos comemorar o nosso aniversário de modo adequado. Conceda-me isso e eu vou pensar se liberto o Sr. Strauss das suas obrigações. A boca dele treme de leve. Isso se você conseguir me convencer. É uma mentira, evidentemente. É uma armadilha, mas Ade não tem outra escolha. Tudo bem, diz. A escuridão sorri e depois se dissolve ao seu redor. Ela fica na calçada, sozinha, até sentir as batidas do coração voltarem ao ritmo habitual. Depois, caminha de volta para o Merchant, mas Henry já se foi. Ela o encontra em casa, sentado no escuro. Está na beira da cama, com as cobertas ainda amassadas depois da soneca da tarde. Ele está olhando para a frente, para o vazio, como na noite de verão no terraço depois da queima de fogos. E há de se dar conta de que vai perdê-lo, como perdeu todo mundo. Não sabe se consegue passar por isso. Não de novo. Não desta vez. Será que ainda não perdeu o suficiente?
Sinto muito, sussurra Henry, enquanto ela atravessa o quarto e vai até ele. Sinto muito mesmo, repete, enquanto ela passa a mão pelos seus cabelos. Por que você não me contou? Henry fica calado por um momento. Como você anda até o fim do mundo? Ele ergue os olhos para ela. Eu queria me ater a cada passo. Ele solta um suspiro baixo e entrecortado. Quando eu estava na faculdade, o meu tio teve câncer, terminal. Os médicos deram só alguns meses de vida e ele contou para todo mundo e sabe o que as pessoas fizeram? Não conseguiram lidar com isso. Ficaram tão envolvidas com o próprio luto que lamentaram a perda antes que ele tivesse morrido. Não tem como esquecer o fato de que alguém está prestes a morrer. Saber disso destrói toda a normalidade e deixa algo errado e podre em seu lugar. Sinto muito, Adi. Eu não queria que você olhasse para mim daquele jeito. Ela sobe na cama e puxa o rapaz para que ele se deite ao seu lado. Sinto muito, ele continua, com um tom baixo e constante, como numa prece. Ficam deitados, um de frente para o outro, com os dedos entrelaçados. Sinto muito. E Adi se força a perguntar: quanto tempo você ainda tem? Henry engole em seco. 1 mês. As palavras a golpeiam como um soco na pele já machucada. Pouco mais que isso, 36 dias. Já passou da meia-noite, sussurra Adi. Henry solta um suspiro. 35, então. Eles se abraçam com força e ficam de mãos dadas até começar a doer, como se a qualquer momento alguém pudesse tentar separá-los, como se o outro pudesse se libertar e desaparecer. França durante a ocupação, 23 de novembro de 1944. Capítulo 7. Suas costas batem contra a parede áspera de pedra. A cela se fecha com um rangido e os soldados alemães riem atrás das grades enquanto Adi cai no chão, tossindo sangue. Há um grupo de homens agachados e murmurando em um dos cantos da cela. Pelo menos não parecem se importar com o fato de que ela seja uma mulher. Os alemães tinham notado, embora eles a tenham capturado vestida com calças e paletó discretos e com os cabelos penteados para trás. Adi sabia pelas caretas de desaprovação e olhares maliciosos que eles tinham percebido que ela era uma mulher. Disse aos soldados em vários idiomas diferentes o que faria caso se aproximassem, e eles riram e se contentaram em bater nela até que perdesse os sentidos. Levante-se, ordena ao corpo exaurido. Levante-se, ordena aos ossos cansados. Adi se força a se levantar e cambaleia até a frente da cela. Segura o aço gélido e o puxa até sentir os músculos berrando e as grades rangendo, mas imóveis. Tenta abrir o trinco à força até os dedos começarem a sangrar, e um dos soldados bate a mão com força nas grades e ameaça usar o corpo dela como lenha. É um idiota. É um idiota por pensar que o plano daria certo, por pensar que ser esquecível era a mesma coisa que ser invisível, que seu pacto a protegeria. Devia ter ficado em Boston, onde suas maiores preocupações eram o racionamento de comida e o frio do inverno. Nunca devia ter voltado. Foi levada por uma questão de honra idiota e orgulho teimoso devido à última guerra, por ter fugido e atravessado o Oceano Atlântico em vez de enfrentar o perigo no seu lar. Porque, de alguma forma, apesar de tudo, é isso que a França sempre vai significar para ela, o seu lar. A certa altura, decidiu que poderia ajudar. Não de modo oficial, é óbvio, mas os segredos não tinham donos. Qualquer um poderia se apoderar deles e negociá-los, até mesmo um fantasma. A única coisa que ela tinha de fazer era não ser pega. Passou 3 anos levando e trazendo segredos por toda a França ocupada. 3 anos para acabar aqui, em uma prisão, nos arredores de Orleans. Tanto faz se esqueceram seu rosto, tanto faz porque esses soldados não têm nenhum interesse em se lembrarem de nada. Aqui todos os rostos são desconhecidos, estrangeiros e sem nome, e se ela não conseguir escapar, vai acabar desaparecendo. Adi desliza até o chão, encostada na parede gelada, e puxa o paletó esfarrapado contra o corpo. Fecha os olhos. Não faz as suas preces, não exatamente, mas pensa nele. Talvez até mesmo deseje que fosse verão, uma noite de julho em que Luke pudesse encontrá-la por conta própria. Os soldados a tinham revistado bruscamente e levado tudo que ela poderia usar para feri-los ou para fugir. Também haviam levado o anel, arrebentando o cordão de couro em que estava pendurado e jogando o aro de madeira fora. Mas quando ela revira as roupas esfarrapadas,
O anel continua ali, como uma moeda escondida nos vincos do bolso. Neste momento, Adi se sente grata por aparentemente não conseguir perdê-lo, grata enquanto leva o ar ao dedo. Ela vacila por um instante. Faz 29 anos que Adi possui o anel, com todas as implicações que o acompanham. 29 anos e ela nunca o usou. Mas agora, até mesmo a cara de satisfação arrogante de Luke seria melhor do que passar a eternidade em uma cela de prisão ou coisa pior. Isso se ele vier. As palavras surgem como um sussurro nos recônditos de sua mente, um medo do qual ela não consegue se livrar. Lembra de Chicago e sente a bile na sua garganta, a raiva no seu peito, o veneno nos olhos dele. Eu prefiro ser um fantasma. Estava errada. Não quer ser esse tipo de fantasma. Então, pela primeira vez em séculos, Adi faz suas preces. Desliza o aro de madeira pelo dedo e prende o fôlego, esperando sentir alguma coisa, uma centelha de magia ou uma lufada de vento. Mas nada acontece. Nada. Fica se perguntando se depois de todo esse tempo a situação não passava de mais um truque, uma maneira de fazê-la ter esperança só para depois derrubá-la, na tentativa de despedaçá-la. Um insulto está na ponta da sua língua quando Adi sente a brisa, não cortante e sim morna, atravessando a cela e trazendo o aroma longínquo do verão. Os homens do outro lado do aposento param de falar. Estão curvados no canto, despertos, mas inertes, olhando para o nada, como se tivessem sido pegos no meio de um raciocínio. Do lado de fora da cela, as botas dos soldados param de soar sobre o piso de pedra, e as vozes dos alemães desaparecem como um pedregulho em um poço. O mundo fica estranho e impossivelmente silencioso, até que o único som que se ouve vem do tamborilar suave e quase ritmado de dedos ao longo das grades. A última vez que o viu foi em Chicago. Ah, Adeline, diz ele, deslizando a mão pelas grades gélidas. Que estado deplorável! Ela consegue dar uma risada curta e desconfortável. A imortalidade produz uma alta tolerância aos riscos. Tem coisas piores do que a morte, retruca ele, como se ela já não soubesse. Luke olha ao redor com o senho franzido de desdém. Guerras, resmunga. Não me diga que você está ajudando os alemães. Luke parece quase ofendido. Até eu tenho limites? Certa vez você se vangloriou das vitórias de Napoleão. Ele dá de ombros. Uma coisa é a ambição, outra coisa é o mal. E por mais que fosse adorar fazer uma lista das minhas proezas passadas, a sua vida é que está em jogo agora. Ele apoia os cotovelos nas grades. Como você planeja escapar desta situação? Adi sabe o que ele quer que ela faça. Implore, como se colocar o anel no dedo não fosse o suficiente, como se ele já não tivesse vencido a rodada, a partida. Ela sente um nó no estômago, um latejamento nas costelas machucadas, e tanta sede que poderia chorar só para ter o que beber, mas se recusa a entregar o jogo. Você me conhece, responde ela com um sorriso cansado. Eu sempre dou um jeito. Luke suspira. Como quiser, diz, virando-se de costas, mas isso é demais e ela não consegue suportar a ideia de Luke deixá-la aqui, sozinha. Espera, chama, desesperada, agarrando as grades, e depara com a fechadura destrancada e a porta se abrindo sob seu peso. Luke a olha por cima do ombro e quase sorri, virando-se para ela apenas o suficiente para lhe estender a mão. Ela dá um passo à frente, cambaleando para fora da cela em direção à liberdade, a ele, e por um momento o abraço é apenas isso. Luke é sólido e quente, e a envolve em meio à escuridão. Poderia facilmente acreditar que ele é real e humano, que é o seu lar, mas logo o mundo se abre e as sombras os engolem por completo. A prisão dá lugar ao vazio, às trevas, à escuridão selvagem. Assim que as sombras se afastam, Adi está de volta a Boston, onde o pôr do sol está começando, e ela seria capaz de beijar o chão onde pisa de tanto alívio. Puxa o paletó contra o corpo e desaba no meio-fio, com as pernas bambas e o anel de madeira ainda enfiado no dedo. Ela chamou e ele veio. Ela pediu e ele atendeu. Sabe que Luke vai guardar o trunfo para usar contra ela, mas no momento não se importa, não quer ficar sozinha. Mas quando Adi ergue o olhar para agradecer, Luke já se foi. Nova York, 30 de julho de 2014. Capítulo 8.
Henry a segue pelo apartamento enquanto ela se prepara. Por que você concordou com isso? Pergunta. Porque ela conhece a escuridão melhor do que ninguém, senão o seu coração, a sua mente. Porque eu não quero te perder, responde Ad, penteando os cabelos. Henry parece cansado, sem esperança. É tarde demais. Mas não é tarde demais, ainda não. Ad enfia a mão no bolso e sente o anel no lugar de costume, à espera, a madeira morna devido ao calor do seu corpo. Ela pega o aro, mas Henry a segura pelo pulso. Não faça isso, suplica. Você quer morrer? Pergunta ela, e as palavras cortam o ar. Ele recua ligeiramente ao ouvir as palavras. Não, mas eu fiz uma escolha, Ad. Você cometeu um erro. Eu fiz um pacto e lamento muito. Lamento por não ter pedido mais tempo, lamento por não ter te contado antes, mas já está feito. Ad balança a cabeça. Você pode até ter se conformado, Henry, mas eu não. Não vai dar certo. Não dá para negociar com ele. Ad se desvencilha das mãos de Henry. Estou disposta a tentar, diz, colocando o anel no dedo. Não há nenhuma enxurrada de escuridão, apenas uma quietude, um silêncio vazio e então uma batida na porta. Ela se sente grata por Luke não ter entrado sem permissão, mas Henry se interpõe no caminho até a porta, com as mãos apoiadas nas duas paredes do corredor estreito. Ele não se mexe. Seus olhos são suplicantes. Ad acaricia o rosto dele. Preciso que você confie em mim. Alguma coisa se parte dentro de Henry. Uma das mãos cai. Ela o beija e em seguida passa por ele, abrindo a porta para a escuridão. Adeline? Luke deveria parecer deslocado no corredor do prédio, mas ele nunca parece deslocado. A luminosidade das lâmpadas diminuiu de intensidade até se tornarem uma névoa amarelada, que emoldura os cachos castanho escuros em volta do seu rosto e destaca as faíscas douradas nos seus olhos verdes. Está todo de preto, com calças de alfaiataria e uma camisa social com mangas arregaçadas até os cotovelos, além de um broche de esmeralda espetado na gravata de seda ao redor do pescoço. Está quente demais para usar a roupa, mas Luke não parece se incomodar. O calor, assim como a chuva ou o próprio mundo, não parece exercer nenhuma influência sobre ele. Luke não diz que ela está bonita, não diz nada, simplesmente se vira esperando que ela o siga. E assim que ela pisa no corredor, ele olha para Henry e dá uma piscadinha. Ad deveria ter parado neste exato momento. Devia ter dado meia volta e deixado que Henry a puxasse para dentro do apartamento. Deviam ter fechado a porta e passado a chave para que a escuridão não pudesse entrar. Mas não foi o que fizeram. Não é o que fazem. Ad olha para Henry por cima do ombro, parado na soleira da porta com uma expressão sombria. Ela gostaria que ele fechasse a porta, mas o rapaz não o faz, então não resta outra escolha a não ser se afastar e seguir Luke enquanto Henry fica observando. Na portaria, ele segura a porta do prédio aberta para ela, mas Ad hesita e baixa os olhos para o patamar. A escuridão serpenteia no batente, cintilando entre os dois e os degraus que dão na calçada. Ela não confia nas sombras, não consegue ver para onde a leva, e a última coisa que precisa é que Luke a abandone em alguma terra longínqua se e quando a noite acabar. Existem regras hoje à noite, diz ela. É mesmo? Não vou sair da cidade, continua, acenando para a porta com a cabeça. E não vou por ali. Pela porta? Pela escuridão. Luke ergue as sobrancelhas. Você não confia em mim? Nunca confiei. E não tenho nenhum motivo para começar a confiar agora. Luke dá uma risada, suave e silenciosa, e vai para a calçada chamar um táxi. Alguns segundos depois, um sedã preto e elegante estaciona no meio-fio. Ele oferece a mão para ajudá-la a entrar no carro, mas Ad não a aceita. Luke não dá um endereço ao motorista, e o motorista, por sua vez, não pede um endereço. Quando Ad pergunta para onde vão, Luke não responde. Logo, alcançam a ponte de Manhattan. O silêncio entre eles deveria ser desconfortável. A conversa hesitante de ex-amantes separados há muito tempo, e ainda assim não por tempo suficiente para terem perdoado um ao outro. O que são 30 anos comparados a 300? Mas este é um silêncio estratégico. É o silêncio de uma partida de xadrez. E, desta vez, Ad tem que vencer. Los Angeles, Califórnia, 7 de abril de 1952.
Capítulo 9. Meu Deus, como você é bonita, diz Max erguendo a taça. Adi enrubesce, baixando os olhos para o martini. Eles se encontraram esta manhã na rua do Hotel Wilshire, e Adi ainda estava com os vincos deixados pelos lençóis dele impressos na pele. Estava vagando pela calçada usando o vestido cor de vinho preferido dele, e assim que Max saiu para fazer a sua caminhada matinal, parou ao lado de Adi e perguntou se seria muito atrevido se oferecer para andar com ela para onde quer que estivesse indo. Quando chegaram a um prédio bonito, escolhido ao acaso, ele beijou sua mão e se despediu, mas não foi embora, nem ela. Passaram o dia todo juntos, indo de uma casa de chá para um parque e depois para um museu de arte, procurando desculpas para continuarem aproveitando a companhia um do outro. Quando ela contou que foi o seu melhor aniversário em anos, ele piscou, horrorizado, chocado com a ideia de que uma garota como ela pudesse ficar sozinha. Então vieram parar aqui, bebendo martinis no Hotel Roosevelt. É óbvio que não é o aniversário dela, e a Adi não sabe muito bem porque disse que era. Talvez para saber qual seria a reação dele, talvez porque até ela já estivesse ficando entediada de viver a mesma noite repetidas vezes. Você já encontrou alguém e teve a sensação de que conhecia a pessoa há séculos? Pergunta ele. Adi abre um sorriso. Max sempre diz a mesma coisa, mas sempre é sincero. Ela brinca com a corrente de prata no pescoço. O anel de madeira está escondido no decote do vestido. Parece incapaz de se livrar do hábito. Um garçom surge ao seu lado com uma garrafa de champanhe. O que é isso? Para a aniversariante, nesta noite tão especial, e para o cavalheiro afortunado que teve a sorte de comemorar com ela, diz Max animado. Ela admira as minúsculas borbulhas que se elevam na taça, e antes mesmo de dar o primeiro gole, percebe que a bebida é de qualidade, envelhecida e cara. Também sabe que Max pode pagar o luxo com tranquilidade. É escultor. Adi sempre teve um fraco pelas artes plásticas, e talentoso, mas longe de ter passado necessidades. Ao contrário de tantos artistas com quem ela já esteve, Max vem de uma família de posses, com economias robustas o bastante para resistir às guerras e aos anos de vacas magras entre os conflitos. Ele ergue a taça no exato momento em que uma sombra recai sobre a mesa. Ela supõe que seja o garçom, mas Max ergue o olhar e franze o senho de leve. Posso ajudá-lo? E Adi ouve uma voz feita de seda e fumaça. Acredito que sim. Luke está ao lado deles, vestido com um elegante terno preto. Está lindo, como sempre. Olá, minha querida, cumprimenta. Max franze ainda mais a testa. Vocês se conhecem? Ela responde que não, ao mesmo tempo que Luke diz que sim. E não é nada justa a maneira como a voz dele ressoa pelo ambiente e a dela não. Ele é um velho amigo, emenda ela, com um tom de voz mordaz. Mas... Luke volta a interrompê-la. Mas faz tempo que não nos vemos, então você poderia ter a gentileza de... Max se enfurece. Você é muito impertinente. Vá embora. São apenas 2 palavras, mas o ar reverbera com sua potência, e as sílabas são como uma camisa de força ao redor do seu parceiro. A resistência abandona o rosto de Max. A irritação se desfaz, e seus olhos ficam vidrados, enquanto ele se levanta da mesa e se afasta, sem nem sequer olhar para trás. Merda! Adi afunda na cadeira. Por que você tem que ser tão babaca? Luke se senta devagar na cadeira vaga e ergue a garrafa de champanhe enchendo as taças outra vez. O seu aniversário é em março. Quando se tem a minha idade, você comemora sempre que tiver vontade. Há quanto tempo você sai com ele? 2 meses. Não é tão ruim assim, diz ela, tomando um gole da bebida. Ele se apaixona por mim todos os dias. E se esquece de você todas as noites. As palavras a machucam, mas não tanto quanto antes. Pelo menos ele me faz companhia. Os olhos cor de esmeralda percorrem a sua pele. Eu também lhe faria companhia, se você quisesse. Uma onda de calor passa pelas suas bochechas. Luke não pode ficar sabendo que ela sentiu a sua falta, que pensava nele, do modo como costumava pensar no seu estranho, sozinha, na cama à noite, que pensava nele todas as vezes que brincava com o anel pendurado no pescoço e todas as vezes que não o fazia. Bem, diz ela, terminando a bebida, você tirou meu parceiro de mim, o mínimo que pode fazer é tentar ocupar o seu lugar. E ao ouvir isso, o verde volta aos olhos de Luke, ainda mais brilhantes.
Venha, diz ele, ajudando-a a se levantar da cadeira. A noite é uma criança e podemos fazer algo muito mais interessante que isso. O Cicada Club fervilha de energia. Os lustres Art Deco são longos, reluzindo contra o teto lustroso. O tapete vermelho e as escadarias levam aos camarotes. As mesas cobertas por toalhas de linho e a pista de dança polida estão dispostos diante de um palco baixo. Chegam assim que um grupo de metais termina a apresentação, com os sons do trompete e do saxofone se espalhando por todo o clube. O lugar está lotado, mas quando Luke a leva, abrindo caminho em meio à multidão, há uma mesa vazia bem em frente ao palco, a melhor da casa. Eles se sentam e, momentos depois, um garçom aparece com 2 martinis em uma bandeja. Ad lembra o primeiro jantar que partilharam na casa do Marquês séculos atrás. Lembra como a refeição ficou pronta antes mesmo que ela aceitasse o convite e se pergunta se Luke planejou isto com antecedência ou se o mundo simplesmente se curva aos seus desejos. A multidão explode em aplausos enquanto o novo artista sobe no palco. Um homem esbelto, de rosto macilento, cujas sobrancelhas finas se arqueiam sob a aba do fedora cinza. Luke o olha com a expressão de orgulho com que alguém olha algo que lhe pertence. Qual é o nome dele? Sinatra, responde ele enquanto a banda entra no ritmo e o homem começa a cantar. A melodia de um cantor romântico, suave e doce, se derrama. Ad ouve, hipnotizada, e em seguida homens e mulheres se levantam das cadeiras e se dirigem à pista de dança. Ad se levanta e estende a mão para ele. Vamos dançar, pede. Luke a olha, mas não se levanta. Max dançaria comigo. Espera que Luke se recuse, mas ele se levanta e pega a sua mão, levando-a até a pista. Ad espera que os movimentos dele sejam rígidos e duros, mas Luke se move com a graça fluida de vento soprando pelos campos de trigo, da tempestade desabando do céu veranil. Ela tenta se lembrar de algum momento em que estiveram tão próximos assim, mas não consegue. Sempre se mantiveram à distância. Agora, o espaço entre os dois não existe. O corpo dele envolve o seu como um cobertor, como a brisa, como a própria noite. Mas agora ele não se parece com um ser de sombras e fumaça. Agora os braços dele são firmes na sua pele. A voz de Luke desliza pelos seus cabelos. Mesmo que todo mundo que você conhecesse se lembrasse de você, eu ainda conheceria melhor. Ela estuda o rosto de Luke. E eu conheço você? Ele inclina a cabeça sobre a dela. Você é a única pessoa que me conhece. Seus corpos se aproximam e parece que um foi desenhado para se encaixar no outro com perfeição. O ombro de Luke é moldado para o rosto de Ad e suas mãos são moldadas à cintura dela. A voz dele se encaixa no vazio dentro de Ad quando Luke diz: Eu quero você. Eu sempre quis. Luke baixa o olhar para ela, com os olhos verdes e escuros de prazer, e Ad se esforça para se manter firme. Eu sou só um troféu para você, uma refeição ou uma taça de vinho, só mais uma coisa para ser consumida. Ele abaixa a cabeça, pressionando os lábios na sua clavícula. E isso é tão errado assim? Ela suprime um arrepio enquanto ele beija o seu pescoço. É tão ruim assim? Ele desliza a boca ao longo do seu maxilar. Ser saboreada? Ela sente o hálito dele na sua orelha. Ser apreciada? A boca de Luke paira sobre a sua, e ela tem certeza de que os lábios dele também são moldados aos seus. Nunca vai ter certeza do que aconteceu primeiro, se foi ela quem o beijou ou o contrário, quem iniciou o gesto e quem o retribuiu. Só vai saber que havia um espaço entre os dois e que de repente não havia mais. É óbvio que ela já tinha pensado em beijar Luke, quando ele era somente um fruto da sua imaginação e depois quando se tornou algo mais. Mas em todos os devaneios, ele tomava a sua boca como se fosse um prêmio. Afinal, foi assim que ele a beijou na noite em que se conheceram, quando selou o pacto com o sangue em seus lábios. Era assim que ela acreditava que o beijo dele fosse. Mas agora, beija-a como alguém que sente o gosto de um veneno, cauteloso, ansioso, quase com medo. E é só depois que Ad retribui o beijo do mesmo modo que ele intensifica o contato, roçando os dentes no seu lábio inferior e pressionando o corpo quente e pesado contra o dela.
Luke tem o gosto do ar noturno, inebriante com a potência das tempestades de verão. Tem o gosto de traços distantes de fumaça vinda da lenha na lareira, um fogo se extinguindo em meio à escuridão. Tem o gosto da floresta e, de algum jeito, de casa. A escuridão assoma ao redor dela, ao redor de ambos, e o Cicada Club desaparece. A música lenta e a melodia do cantor são engolidas pelo vácuo imperioso, pela lufada de vento e pelos corações batendo acelerados. Adi está caindo, para sempre, e com um único passo para trás, seus pés encontram o piso de mármore de um quarto de hotel, e quando Luke avança em sua direção, ela o puxa de encontro à parede mais próxima. Ele estende os braços em volta de Adi, formando uma gaiola frouxa e aberta. Ela poderia se livrar dele se tentasse, mas não tenta. Ele a beija de novo e desta vez não está sentindo o gosto de veneno. Desta vez não há nenhuma cautela, nenhum retraimento. O beijo é repentino, intenso e profundo, roubando o seu fôlego e seus pensamentos e deixando apenas um desejo no lugar. E por um momento, Adi pode sentir a escuridão se escancarando, abrindo-se ao seu redor, embora o chão continue sob seus pés. Ela já beijou muita gente, mas ninguém nunca vai beijá-la como ele. A diferença não está na técnica. A boca de Luke não tem uma forma mais adequada à tarefa. É só a maneira como ele a usa. É a diferença entre provar um pêssego fora de época e a primeira mordida na fruta amadurecida pelo sol. A diferença entre enxergar apenas em preto e branco e uma vida em cores. Esta primeira vez é uma espécie de luta. Nenhum dos dois baixa a guarda. Ambos ficam à espreita do brilho denunciador de uma lâmina oculta à procura da carne. Quando finalmente colidem, é com toda a força de corpos que ficaram separados por muito tempo. Uma batalha travada entre lençóis. Na manhã seguinte, o quarto inteiro exibe os vestígios da guerra. Faz muito tempo desde a última vez que não quis ir embora. Ela olha para a janela e vê os primeiros indícios de luz. Então não vá. Eu tenho que ir. Sou um ser da escuridão. Ela apoia a cabeça na mão. Você vai desaparecer com o nascer do sol? Eu simplesmente vou para onde já está escuro. Adi se levanta, vai até a janela e fecha as cortinas, mergulhando o quarto novamente na penumbra. Pronto, diz tateando o caminho de volta a ele. Agora está escuro de novo. Luke dá uma risada suave e bela e a puxa para a cama.